Boa noite, prezados irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual, Allan Kardec, e a espiritualidade da casa. Prece para despertar a bondade. Pai, amigo de todos nós, amparai-nos na caminhada. Quando nossos pés sangrarem e cansados nos sentirmos, não nos deixeis implorar descanso, mas fazei presente em nossos corações o vosso amor, porque só assim serviremos esquecidos de nós. Pai, permiti aos vossos filhos pecadores a força de transformar as areias do desespero e os ventos das dores em coragem, para vencer a longa estrada que nos espera. Senhor Deus, Criador incriado, uno e indivisível, fazei de cada ser que passou pelas vossas mãos imaculadas tochas luminosas para clarear os recantos escuros do ódio. Senhor, dentro de nós existe uma fagulha, mesmo minúscula, de bondade, fazei que ela se desenvolva através do trabalho de amor a todos os sofredores. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual, Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pelo nosso irmão Wagner. Que Deus o abençoe. Queridos irmãos, boa noite a todos. É muito bom voltar para esse nosso momento, para esse nosso encontro que ocorre 2 vezes na semana. Para mim, quando estou falando aqui, mais ou menos uma vez no mês, a gente se reencontra para compartilhar um pouco daquilo que a gente tem estudado, daquilo que a gente está aprendendo, porque aqui todos somos aprendizes. Não existe dono da verdade aqui. A gente compartilha um pouquinho do que a gente lê, um pouquinho do que a gente trabalha nos grupos de estudo. E hoje eu venho para falar de um assunto muito importante e o intento aqui é um pouco diferente hoje. Hoje a gente vem aqui para fazer um convite, até mais que um convite, uma convocação aos irmãos que estão ouvindo, aqueles que ainda não realizam, para que comecem a realizar o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele é uma fonte de bênçãos, ele ilumina nossas casas. Então aqueles que ainda não usam essa prática, que não têm a prática do Evangelho no Lar nas suas casas, a gente vai falar um pouco sobre essas bênçãos, um pouco sobre esses benefícios, com o intuito de que mais pessoas saiam daqui com essa vontade de realizar o Evangelho no Lar. Jesus bate à nossa porta e nos faz um chamamento para que recebamos então a sua palavra e que recebamos assim as suas bênçãos. Basta a nós a escolha de abrir a porta ou não. Então o convite é que cada um de nós abra a porta da nossa casa para as palavras de Jesus, para o Evangelho de Jesus, para os ensinos do Cristo. E isso é muito importante. Eu preciso hoje um pouco diferente aí dos outros dias da interação dos senhores. Então, eu vou fazer algumas perguntas e peço que os senhores participem, até para a gente ter uma ideia de quem realiza, quem não realiza, quem tem o Evangelho ou não. Então a primeira pergunta pode levantar o braço, tá, pessoal? Peço que participem. Quem realiza o Evangelho no Lar em casa? Pode levantar aí para a gente ter uma ideia. Se tiver muita gente que realiza, eu não vou dar palestra. Não, estou brincando.
quem tem o Evangelho? Temos bastante gente que tem o Evangelho e pelo jeito não realiza o Evangelho no lar. Então, vocês vão ver no decorrer da nossa conversa, pessoal, que existem vários motivos para se fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar ele só traz benefícios para a nossa casa. Para a nossa casa, e ele também é uma forma de caridade. Toda a vizinhança recebe esses benefícios quando nós temos uma prática séria do Evangelho no lar e com regularidade. Então, eu inicialmente vou falar dos benefícios e depois eu vou falar a forma para aqueles que não sabem, né? Não tem ideia de como funciona o Evangelho no lar, a forma de se fazer, de se botar em prática isso na nossa casa. Agora, uma outra pergunta importante: quem não tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Todo mundo tem? Só você que não tem? Mais alguém não tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Pode erguer o braço aí, pessoal. Tá? Então, eu não posso dar o Evangelho para todo mundo, mas alguns aqui vão ser beneficiados. Quem mais não tem o Evangelho aí? Ergue o braço. Tá? Pessoal, nós temos o Evangelho na casa para venda, mas aqueles que não dispuserem, não puderem comprar, não quiserem adquirir, né? E não é uma obrigação de ninguém adquirir, se alguém quiser a gente tem disponível. Hoje na internet todas as obras básicas estão disponíveis. Se vocês digitarem lá o nome das obras básicas, tem o PDF lá. Então não tem desculpa, eu não tenho o Evangelho, eu não tenho como fazer o Evangelho no lar. Se abrir o computador, abrir o celular e botar lá Evangelho segundo o Espiritismo em PDF, vocês vão conseguir abrir o Evangelho. Tá? Então as obras elas estão disponíveis, principalmente as obras básicas e outros livros também sobre a doutrina espírita também estão disponíveis na internet. Então, a internet hoje é uma fonte muito grande de consulta, né? Então não há essa necessidade de se adquirir um livro físico. Eu gosto mais do livro físico, acho mais fácil de manusear e ler. Bom, a primeira mensagem que a gente busca deixar aqui sobre o Evangelho no lar, né? A oração em família no culto do Evangelho do lar, atraindo bons espíritos, promove o saneamento das energias do ambiente familiar, a melhoria do padrão vibratório dos seus moradores, contribuindo com a harmonia no lar. A sua realização regular, pelo menos uma vez por semana, auxilia a resposta aos tratamentos espirituais e deve ser mantido durante toda a existência na Terra. Então isso são instruções que vêm em diversas obras falando sobre o Evangelho e sobre a necessidade de se praticar o Evangelho no lar. Pessoal, a gente às vezes vem na casa espírita para buscar tanta coisa, buscar tanta resolução de problemas, cura para males físicos, para males espirituais, mas muitas vezes o remédio está na nossa casa, está na palavra do Cristo, está nas obras básicas. Basta a gente se servir delas. Basta, como a primeira imagem que eu passei, a gente abrir a porta para Jesus entrar na nossa casa. Muitas vezes nós estamos com a casa fechada e não abrimos para ninguém. Então, como eu falei no início, o Evangelho no lar é um convite para que Jesus entre na nossa casa e traga todas as suas bênçãos. Então, daí a importância de se fazer o Evangelho no lar, e vocês vão verificar que não precisa dispêndio de muito tempo, não precisa nada de extravagante para se fazer o Evangelho no lar. É uma prática muito simples. Basta então a gente ter essa vontade e buscar, como eu falei, a regularidade de fazer sempre, né, de tirar aquele tempo sempre, e depois vocês vão ver também a questão de se fazer sempre no mesmo dia, procurar fazer no mesmo dia, no mesmo horário. A importância disso. Mas, além dessas mensagens, né, as mensagens sobre o culto ao Evangelho, sobre a prática do Evangelho, elas vêm de muito tempo. Na Bíblia, em Mateus capítulo 18, versículo 20, já tem palavras de Jesus que falam: porque onde estiverem reunidos em meu nome, lá estarei presente.
Além disso, outros espíritos aí de luz já nos mandaram diversas mensagens em obras, em comunicações, que falam sobre o culto do Evangelho no lar. Batuíra nos diz: o culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, ser-vos-á uma fonte de alegria e bênçãos. Então, pessoal, muitas vezes surgem algumas dúvidas, o pessoal fica com medo de realizar o Evangelho no lar. Não tem por que ter medo. Não tem nada de diferente vai surgir ali. Só coisas boas vão surgir. E essa prática regular só tem a beneficiar toda a família. Vamos ver 7 benefícios da realização do Evangelho no lar. Inicialmente 7, depois eu vou citar alguns outros. E aí vocês vão ver a importância, então, de realizar essa prática. Reflexões do cotidiano. Então, nesse momento em que a gente se reúne para ler o Evangelho e depois comentar se a gente realiza o Evangelho com mais de uma pessoa na casa, né, serve também para a gente, conforme a mensagem que está sendo lida, a gente verificar o que está acontecendo no cotidiano da família. É um momento de reunião e de integração familiar também. É um momento de acolhimento e confiança familiar, porque com a prática regular, eu fazendo toda semana, uma vez na semana, esses vínculos entre os familiares vão se estreitando. E às vezes a gente fala tanto que a minha família é meio desajustada, eu não me dou bem com meu irmão, ou tenho problemas de convivência com meu pai, com a minha mãe. O Evangelho no lar também serve para isso, para essas coisas irem se apaziguando, irem melhorando. Também serve para a proteção e amparo da espiritualidade. A regularidade favorece a aproximação dos bons espíritos que harmonizam todo o ambiente familiar, afastando a aproximação de espíritos menos esclarecidos. Então, a prática regular do Evangelho faz com que entidades de luz, que espíritos de luz, se aproximem e protejam a nossa casa, criando um verdadeiro escudo contra o mal, afastando espíritos zombeteiros, obsessores, porque na realidade é uma melhoria da faixa de vibração. Né? Nós modificamos o ambiente, tornamos um ambiente mais positivo, logo coisas negativas não têm resguardo ali, vão se afastando. Auxilia na doença e nas dificuldades. Então, como eu falei, às vezes a gente vai procurar a cura para certos problemas em tantos lugares, né? Mas a prática do Evangelho, ela nos auxilia nisso. Ela fortalece o resultado dos passes, das cirurgias espirituais. Por quê? Porque nós mantemos uma vibração positiva praticando o Evangelho. Então isso favorece e amplifica aquela energia que foi transmitida durante os trabalhos que a gente tem nas casas espíritas. Além disso, é uma caridade compartilhada com a vizinhança. Então há relatos, tanto do Chico quanto do Divaldo e de outros médiuns, que em desdobramento, ao olharem de cima, né, a terra, eles conseguem enxergar a luz que é emanada das casas onde é realizado o Evangelho no lar. As casas onde há a prática do Evangelho com regularidade são pontos de luz que se espalham não só para aquela casa, mas para toda a vizinhança. E quanto mais regular e com mais seriedade é tido esse momento, mais é amplificado essa fonte. E mais isso se espalha e contagia, né, todo o ambiente com uma positividade muito grande. Além disso, ele favorece a criação de uma rede de apoio e proteção. Então, nesses momentos de troca de ideias, nesse momento que se tira alguns minutos para falar sobre o Evangelho de Jesus, para falar sobre os ensinos do Cristo, né, os filhos, né, têm uma relação positiva com os pais. Né, é um momento de aproximação. E hoje, nesse bombardeio de informações que se tem por aí, né, com internet, com problemas de todo tipo ocorrendo nas ruas, nas escolas, nos rádios, né, na TV, a gente fica sabendo de uma série de coisas e muitas vezes é difícil, né, passar
exemplos positivos, passar momentos positivos para os filhos. Então, esse momento do Evangelho ele serve para isso também, para essa criação de vínculos. E além disso, auxilia, porque os filhos vão vendo que podem contar com os pais, né? E vão se sentindo bem, e vão se sentindo com uma confiança de ter aquele momento de reflexão em família. Então, não há malefícios na prática do Evangelho no lar, pelo contrário, nós só vamos colher o bem, nós só vamos ter benefícios nessa prática. A nossa casa, muitos dos problemas da nossa casa serão resolvidos com a prática do Evangelho no lar. E além disso, auxilia os amigos espirituais. Então a gente faz uma dupla caridade aos encarnados e aos desencarnados também. Porque a espiritualidade de luz que se aproxima, quando ela entende que há uma prática séria naquela casa, ela usa daqueles momentos, daquelas palavras, para que espíritos mais enrubustecidos, espíritos que não têm uma compreensão tão grande sobre os ensinos de Jesus, possam ouvir aquele momento e assim ter um encaminhamento melhor. Então a espiritualidade de luz, com a sua proteção e amparo, obviamente, usa desses momentos para auxiliar espíritos desencarnados também. Aqui até se traz algumas passagens temporais ali de 1 ano e 5 anos, mas independente desse tempo, o que importa mais na realidade é a seriedade na realização do Evangelho, o comprometimento de se realizar o Evangelho no lar, toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário. Independente das situações, a gente tirar um tempinho ali, 15 minutos que seja. E aí eu digo isso, o Evangelho não precisa, agora quando nós formos passar para como executar o Evangelho, não precisa ficar 1 hora fazendo o Evangelho no lar. Pode ser 15, 20 minutos, está ótimo. É um momento de reflexão, é um momento de parar e pensar em coisas boas. Tá? E esse momento de reflexão, ele sendo trabalhado sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia, vai fortalecendo esse vínculo com a espiritualidade e vai fortalecendo o nosso lar e fazendo com que as coisas, que o ambiente em si seja mais positivo. Então, além desses 7 benefícios que eu coloquei, vocês podem acompanhar aí mais uma série de benefícios que o Evangelho no lar nos traz. Então nós vamos ter ideias elevadas no combate às vibrações negativas, convive com espíritos de luz, vai propiciar o diálogo em família, preservação da pureza dos alimentos, porque estão sendo emanadas boas energias, né? E essas energias elas vão fluidificar todos os espaços da casa, vão purificar todos os espaços da casa. Presença de espíritos nobres, presença de Cristo. Então é aquela primeira imagem lá, Cristo está batendo a nossa porta, vamos abrir a porta da nossa casa para os ensinos do Cristo. Antídoto contra o vampirismo, então afasta espíritos que buscam obsediar a nossa casa, obsediar nossos familiares, a nós mesmos. Auxilia na reforma íntima, porque estamos praticando a caridade, estamos trabalhando no bem, estamos estudando a obra de Jesus. Então, também auxilia nessa questão da reforma íntima, que é tão falada nesse período de transição planetária. Favorece a felicidade na casa, propicia a conversação edificante entre os membros aí da família, cultivo da paz doméstica, proteção para a saúde física e espiritual, gera paz, melhora o ambiente doméstico, é um curso de iluminação interior, porque nós estamos aprendendo quando praticamos o Evangelho, defesa exterior em torno do lar, como eu falei, a casa que pratica o Evangelho no lar, ela tem, na realidade, um escudo ali contra as energias negativas, né?
afasta entidades das sombras, gera vibrações luminosas, formação moral cristã da criança e do jovem. Então, a importância de passar para as crianças, desde a mais nova idade, desde pequenos, os ensinos de Jesus, propicia o estudo do Evangelho. Então, eu acho que com todas essas informações que eu passei nesse período inicial, não há dúvidas que a prática do Evangelho ela é necessária e que ela é importante. Então, a ideia desta conversa é reafirmar a necessidade de praticarmos o Evangelho, de conhecermos o Evangelho de Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo ele tem uma vantagem que ele traz as passagens bíblicas de uma forma um pouco mais clara, com uma explicação. E muitas vezes aquelas passagens, aquelas parábolas que a gente não consegue compreender na Bíblia, com a explicação dada pelos Espíritos, ela fica mais acessível à nossa compreensão. Então esse livro é um livro fundamental para que a gente tenha conhecimento, é um livro das obras básicas que devemos ler. E aí vamos para a parte então de como fazer o Evangelho no lar. E aí aqui, pessoal, eu já trago um alerta, né? Eu até estava vendo um vídeo do Haroldo falando sobre essa questão. A gente não tem que se preocupar muito com formalismo, pessoal. O importante é o que está aqui, ó. É o que sai de dentro do nosso coração. A espiritualidade nos diz que é importante termos um dia e um horário fixo, porque há uma preparação da espiritualidade naquele dia, naquele horário, naquela casa, para que haja uma maior irradiação de energias. Então, por isso, a questão do dia e do horário fixo. Agora, a forma, como é que vai ser feita a leitura, eu vou passar um roteiro aqui, mas não é, tem que ser assim. É a forma que a família melhor se adaptar. Então, é importante o sentimento que vai estar sendo empregado ali. Então, o primeiro ponto é esse, escolher um dia da semana, fixando o horário para o culto do Evangelho no lar. Convidar todos os membros da família e visitas a participarem. E por que não convidar alguma visita que seja? Agora, às vezes a gente encontra a resistência dos membros da família, das próprias visitas, mas isso não é desculpa para a gente não fazer o Evangelho. Vai lá para uma peça, lá, fica lá no seu cantinho e faça só você o Evangelho. Toda a família vai ser beneficiada, por mais que não participe. Estamos falando num cenário ideal, onde todos participem. Que bom se todos puderem participar. Pais, filhos, né, todos os moradores da casa. Agora, se tem alguém que não quer, que não se sente confortável, não é problema. Faça você o Evangelho sozinho. Todos que estão na casa, independente de participarem ou não, serão beneficiados por aquele momento. Principalmente se você empregar a sua fé. Seus amigos espirituais, então, se a gente estiver sozinho, a espiritualidade de luz vai se fazer presente, então. Abrir a reunião com uma prece. A questão da prece, pessoal, e aí já tivemos palestras sobre isso, várias pessoas já falaram sobre essa questão. A prece não tem que ser uma prece, aquela da retórica, aquela conhecida, né, aquela que demora. A prece, a mais funcional, a mais importante, é a que a gente emprega o sentimento que vem do coração, que fala realmente o que a gente está sentindo e aquilo que a gente necessita pedir. Então a gente faz uma prece agradecendo a oportunidade, agradecendo a espiritualidade de luz, né? Agradecendo pelo momento, pedindo a proteção e o amparo dos espíritos de luz e dá por aberto o Evangelho no lar. Aí é feita a leitura em voz alta do texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que eu aconselho, pessoal? Para quem nunca leu o Evangelho, começa lá na introdução e cada vez que vai fazer o Evangelho, lê um pouco. Uma página, 2 itens do Evangelho, né? E depois vem a parte dos comentários. Para aqueles que já leram, que já estão acostumados com o Evangelho,
se concentra e abre lá aleatoriamente. Muitas vezes aquela mensagem, a espiritualidade parece que prepara para a gente, é o que a gente está precisando ouvir. Isso é comum quando a gente está fazendo o evangelho, tu abre lá e parece que a mensagem vem para ti. E não é o acaso, a gente sabe que o acaso ele não existe. A espiritualidade de luz ela está amparando ali e está nos dando aquela mensagem para que ela seja discutida e seja sorvida por nós, seja aproveitada por nós. Então, a questão da leitura em voz alta, pessoal, é aquela questão que eu falei anteriormente, que a espiritualidade de luz ela se serve desses momentos. Então tem muitos espíritos que eles não têm ainda o discernimento, não têm a condição de compreender certas informações. Tem espíritos que desencarnam, por exemplo, e não têm a consciência de desencarnar. Tem espíritos que são tão embrutecidos que eles precisam da palavra dita. Não basta o pensamento. Então, para que a gente também faça isso como uma forma de caridade, é importante ler em voz alta o texto, por mais que se faça sozinho. O Evangelho no Lar, pessoal, não é um momento mediúnico, não é um momento em que vai acontecer manifestações espíritas, de espíritos. É um momento de reflexão sobre o Evangelho. Mas a espiritualidade de luz, ela se serve desse momento, principalmente quando ele é feito, como eu disse, com seriedade, com regularidade, para auxiliar irmãos espirituais, irmãos que estão desencarnados e que precisam dessa palavra. Então, é importante que façamos dessa forma, nessa questão. Tá? Aí também tem a questão que não é só o Evangelho que pode ser usado para o Evangelho no lar. Por quê? Com o tempo, né, com o segmento de se fazer o Evangelho semanalmente, e tem gente que faz mais de uma vez na semana. Quem tem condições de fazer mais de uma vez na semana, melhor. Mas a gente está pedindo aqui, pessoal, uma vez na semana, 15 a 20 minutos. Não é pedir muito, é tirar um tempinho, não é nem para a espiritualidade, é para você mesmo, para aproveitar aquele tempo para reflexão. Só que, fazendo isso toda semana, daqui a pouco eu vou ter lido o Evangelho 2, 3 vezes. Né? Então tem outros livros, os próprios livros da codificação, livro Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, e vários outros livros que podem ser utilizados para esse momento. Geralmente livros que trazem mensagem de reflexão. Né? E aí a gente vai procurar sempre livros de médiuns reconhecidos, médiuns que têm uma afinidade com espíritos que a gente sabe que são espíritos de luz e que trazem palavras que vão contribuir bastante para a nossa vida. Feita a leitura ali desse trecho, pessoal, não é nada muito grande, tá? Trechinho pequeno ali, lê uma parte, uma página, 1 ou 2 itens do Evangelho, troca essa ideia, debate, né, sobre o assunto com aqueles que estão participando. Essa troca de ideias é um momento de interação familiar. E aí não é para ver a discussão, é um momento de eu aprender também a ouvir os outros, a entender aquilo que os outros estão pensando. Tá? E no final se faz uma prece, agradecendo novamente, pedindo a proteção daquelas pessoas que a gente acha que são importantes, pedindo a proteção da casa, pedindo a proteção de toda a nossa vizinhança. É uma prece, na realidade, de irradiação, onde nós vamos pedir para aqueles irmãos que não podem, que não têm condições de orar. Também simples, sem muita delonga. Todo esse processo, pessoal, eu posso usar um copinho de água lá. Se é mais pessoas na casa, se são 3, 4 pessoas, posso usar uma jarra de água e nesse momento final pedir pela fluidificação da água, pedir para a espiritualidade de luz que auxilie na fluidificação da água, e aí ao final todos tomam daquela água. É o mesmo processo que fizemos aqui na casa. Né? Ah, mas e tem o mesmo valor? Tem. A espiritualidade, se for feito com fé, se usarmos o nosso coração nisso, a nossa boa vontade,
nós vamos ser auxiliados pelos espíritos de luz em qualquer local. Aqui na casa espírita, em casa, no nosso trabalho. E como eu disse, a prática do Evangelho é muito importante porque ela espalha energias boas. E essa prática regular cada vez aumenta essa capacidade desse fornecimento de energias boas. Para finalizar, pessoal, e acho que é um resumo de tudo que foi falado aqui, principalmente para conscientizar da importância da prática do Evangelho no lar, eu trago algumas palavras de Joana de Ângeles, né, através da psicografia do médium Divaldo Franco, do livro Mestre de Amor. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca a água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandices do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Então, queridos irmãos, o Cristo nos faz um convite, Ele bate a nossa porta. Vamos abrir a porta das nossas casas para o Cristo, para a mensagem de luz. Não vamos deixar a nossa casa fechada. Que possamos, então, refletir sobre isso, que possamos, a cada dia, levar firme essa prática para que a nossa convivência melhore, que toda a humanidade sinta essas boas energias que são emanadas da prática do Evangelho no lar. Pessoal, uma dúvida que pode surgir é referente, mas eu comecei a praticar o Evangelho e algumas coisas começaram a acontecer na minha casa. Não tenham medo, orem, peçam ajuda da espiritualidade de luz e vocês têm um acolhimento aqui na casa espírita. Então, se notou alguma coisa diferente, não se sentiu bem, procure, marque um atendimento fraterno, venha conversar com um dos trabalhadores da casa que você vai receber orientação para isso. 99% das vezes não vai acontecer nada. Nós só vamos ter benefícios, vamos nos sentir bem. Mas pode, por alguma situação ou outra, a casa às vezes está precisando de um atendimento realmente, né? A nossa casa muitas vezes pode estar precisando de um atendimento. Então se dirijam aqui à Casa Espírita. Vocês sabem que às terças e quintas nós temos as reuniões, e procurem um dos trabalhadores da casa. Não sei, eu queria fazer alguma pergunta? Posso? Não claro. Tempo ainda? Claro. Eu viajo bastante, fico bastante no hotel, fico em várias casas, não tenho muita rotina. Eu sigo fazendo no mesmo horário? Pode fazer no mesmo horário e eleva teus pensamentos à tua casa. Mentaliza o teu local, o local que tu quer que aquelas energias sejam irradiadas, tá. e segue fazendo no horário que tu faça
Tá. Se possível, independente do local. O ideal é que se faça em casa, mas se a gente está viajando, o pensamento é o que manda, pessoal. Aquilo que a gente mentaliza de bom, ela vai ser efetivo. Né? Se a gente mentalizar uma energia boa para um local, para uma pessoa, essa energia boa ela vai chegar até aquele local, vai chegar até aquela pessoa. Posso mentalizar mais de um? Pode. E os horários, como é que tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Tivemos os ensinamentos que foram bem transmitidos pela nossa irmã Wagner, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos presídios, hospitais, asilos, creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Prece aos anjos guardiões. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem induzir-me ao mal. Esclarecei a minha inconsciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte